Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, já que foi passado para vocês o conteúdo relacionado a funções, onde a gente viu que a partir deles eu posso importar módulos Python externos, e tudo aquilo que foi desenvolvido nesses módulos externos é fácil de ser utilizado nas minhas aplicações desenvolvidas em Python. Na aula de hoje a gente vai aprender a como criar janelas, uso de botões, caixa de textos, previsões de eventos, como por exemplo, clique de botão, fechamento de janela, a partir da linguagem de programação Python, já que aprenderemos a como trabalhar com o módulo Tkinter. O Tkinter é um módulozinho em Python que vem na instalação do interpretador Python, já nativo, para que vocês possam utilizar, e a partir dela, que nada mais é do que um módulo composto por várias funções, onde cada uma dessas funções permite ao programador manipular widgets de interface gráfica. Isto é, tudo aquilo que pode compor uma interface gráfica é passível de ser importada utilizando o módulo Tkinter. Então a gente aprendeu a fazer vários processamentos utilizando o console do Python, aqueles programas feinhos que rodam em modo terminal, tudo texto. Hoje a gente vai embarcar esse aprendizado e passar a utilizar em interface gráfica. Okay? Então o objetivo da aula de hoje e da próxima aula, caso não dê tempo, é trabalhar bastante com o Tkinter, permitindo que vocês possam trabalhar com janelas, por exemplo. Certo? Beleza. Vocês viram o termo GUI logo na primeira página do slide, né? GUI é uma sigla para Graphical User Interface, que é justamente a interface gráfica do usuário. É a partir de ferramentas, de módulos de software, de funções que me permitam manipular GUI, eu posso trabalhar com dispositivos, eu posso trabalhar com componentes que me permitam interagir com o usuário de forma gráfica, ok? E Python, assim como muitas linguagens de programação, como Java, então ele provê vários módulos ou scripts para desenvolvimento de interfaces gráficas. Java provê, C++ provê, então Python também provê. Muita gente desmerece a linguagem por ser uma linguagem para iniciantes, ou por ser uma linguagem que possui uma sintaxe bem simplória. Porém, se você conhece os módulos disponíveis para que você possa embarcar suas aplicações, vocês podem desde trabalhar com interface gráfica, até mesmo trabalhar com software embarcado também, por exemplo. E uma das mais simples, assim, existem vários módulos Python, não existe apenas o Tkinter, para que a gente possa trabalhar com interface gráfica. Para cada módulo existente, ele me fornece uma série de funções, ele me fornece uma série de comandos, uma série de widgets que me permitem manipular componentes de interface gráfica. Mas a gente vai utilizar o Tkinter como estudo de caso, porque, primeiro, é uma biblioteca padrão do Python. Assim que você instala o Python no seu computador, o Tkinter já está disponível. Ele já é passível de ser instanciado em suas aplicações, diferentemente de outras bibliotecas ou módulos Python, onde o cara é obrigado a instalar, a configurar, a fazer uma importação de maneira diferenciada. A gente vai ver na prática que a partir do Tkinter, basta o comando import Tkinter para tudo aquilo que existe na biblioteca seja passível de ser utilizado em meus módulos, já que ela é praticamente uma biblioteca padrão, recomendada pelo próprio interpretador Python. Ela também, na minha opinião, é uma das mais fáceis de se trabalhar, de se manipular, por ser padrão, certo? Mas lembrando, não é obrigatório o uso desta, a gente vai usar ela como estudo de caso, mas existem outras além dessa que eu vou apresentar em sala de aula, ok? Que provê uma forma rápida e fácil para a criação de aplicações de interface gráfica. Por exemplo, remetendo um conteúdo de arquivo, para eu criar um arquivo, eu criava uma variável que representava um arquivo, atribuía a ela uma função que me permitia representar um arquivo a partir de uma variável, e tudo aquilo que eu tinha que fazer no arquivo, eu faria na variável. A lógica é muito parecida com o Tkinter. Se eu quiser criar uma janela, eu posso criar uma variável que representa uma janela, associo ela a uma função que me permite criar uma janela, e tudo aquilo que eu fizer na janela, tamanho de janela, cor de fundo, nome do título, vai ser feito em cima dessa variável. A mesma coisa vai servir para um menu, para um botão, para evento,
e assim sucessivamente. Então, o fluxo de desenvolvimento que a gente trabalhou até agora não vai ser alterado tanto, ao passo que o módulo T-Quinter também segue esse fluxo que a gente trabalhou, por exemplo, em outras aulas a respeito dos arquivos. Ok, pessoal? Então, a gente vai ser aulas bastante práticas, já que normalmente para você aprender a trabalhar com interface gráfica utilizando código para valer, sem auxílio de nenhum framework, é importante que vocês pratiquem bastante para poder fixar as instruções. Porque tudo aquilo que vai ser feito graficamente, você vai ter que fazer por código. Então é importante você associar o código implementado àquilo que vai ser apresentado na tela do usuário. E como eu posso ligar aquilo que está sendo exibido com aquilo que está sendo implementado. Alguma dúvida até aí, pessoal? Beleza? Continuando. Normalmente, para poder desenvolver aplicativos que utilizem interface gráfica em Python, eu tenho que seguir um protocolo mínimo. Esse protocolo, essa divisão de ações por passos, ajuda o programador a entender o que é que ele tem que fazer e fixar as instruções a serem implementadas. A cada passo apresentado nesse slide está associado uma instrução que você vai ter que implementar no seu código-fonte. Certo? Então não é necessário, por exemplo, o cara decorar que comando vai ter que ser utilizado para aquela etapa. Mas é interessante que o programador entenda o que é que ele tem que fazer naquele momento para que o código dele funcione. E esse é o objetivo desse slide. Então, qual é o passo a passo que o programador Python terá que fazer, no mínimo, para que ele possa realmente criar uma janelinha, nessa janelinha tem um campo de texto, ele vai digitar o nome. Quando o cara clicar em enviar, vai ser exibida a mensagem "Bem-vindo, fulano", baseado no nome que ele digitou, certo? A primeira coisa que ele tem que fazer é justamente, se eu vou trabalhar com um código externo, eu preciso importá-lo. Então a primeira etapa é importar o módulo T-Quinter, um scriptzinho Python já pré-fabricado no interpretador, que eu posso utilizar nas minhas aplicações. Eu não vou precisar programar a janela já está pronta. Mas o programador tem que entender como fazer com que aquela janela fique disponível para mim. A mesma coisa vale para os outros widgets, certo? E a importação de um módulo T-Quinter é muito similar ao módulo à importação de módulo de qualquer script que você já tenha feito nas aulas anteriores, por exemplo, de funções. Vocês se lembram? Eu criei um script de funções. Depois eu criei outro script principal. Para que todo o código existente em funções esteja disponível no código principal, tem aquela primeira linhazinha de código, né? From funções, importe o nome da minha funçãozinha. Vai ter uma lógica similar para poder importar o módulo T-Quinter, porém é bem mais sutil. A gente vai ver na prática, mas basta o programador digitar importe T-Quinter, eu não preciso dizer que função vai ser importada, basta eu digitar esse comando para que tudo aquilo que esteja no módulo T-Quinter também esteja disponível para mim. Mas meu script só vai poder enxergar o que existe no módulo T-Quinter se primeiro, logicamente, eu importá-lo. A gente vai fazer isso na prática, beleza? Depois de ter importado o módulo T-Quinter, eu vou criar uma janela principal. É o tipo da coisa, né? Não adianta eu trabalhar com campo de texto, com botão, com menu, se nem ao menos eu tenho um lugar para colocar todos esses componentes. Então, a primeira coisa que o programador tem que fazer, após importar o T-Quinter, é dizer para o T-Quinter, cria uma janela. Todo programa, todo aplicativo em Python, desenvolvido em Python, precisa ter uma janela principal, que é aquela primeira janela a ser exibida para o programador. Okay? Então, essa é a segunda etapa do seu script. Criar uma janela na qual você vai montar a sua interface gráfica. Ah, mas professor, mas meu programa vai ter 5 janelas, 10 janelas, não importa. Tem que ter no mínimo uma janela, e essa primeira janelinha que você cria é a primeira janela a ser exibida para o usuário. É a segunda etapa que você tem que implementar nos scripts, ok? Depois da janela já criada, dentro desta, eu posso adicionar qualquer coisa. Essas coisas, entre aspas, que eu posso colocar dentro de uma janela, o T-Quinter padroniza de widget. Então, um botão é o widget, uma caixinha de texto é um widget, um rótulo é um widget. Então, tudo aquilo, toda pecinha de quebra-cabeça que você pode colocar no seu tabuleiro, e no nosso caso o tabuleiro é a nossa janela, é chamado de widget. Okay? Então, importei o T-Quinter,
criei uma janela, coloquei os widgets lá dentro, beleza. Na minha janela tem um botão. Eu quero que, quando o cara clique nesse botão, eu possa exibir ou abrir outra janela para ele. Ou eu quero exibir uma mensagem de texto. Ou eu quero cadastrar a informação que ele digitou num banco de dados. Todas essas ações que o usuário vai realizar na minha janela é chamado de evento. Então o cara clicou no botão, é um evento. O cara digitou a informação numa caixinha de texto, é um evento. O cara fechou uma janelinha, é um evento. E todo evento executa uma ação no seu programa. E essa ação do seu programa é representada por o quê? Por uma função. Então, se você quer que uma janela seja disparada quando o cara clicar no botão, você tem que implementar uma função que, quando o cara clicar no botão, essa função seja automaticamente executada. É por isso, inclusive, que a gente aprendeu funções antes de aprender interface gráfica. Porque sem a lógica de funções, você não saberia como importar scripts externos e nem implementar eventos. Então, adiantando o conteúdo que eu vou falar daqui a pouco, um evento é uma função que será disparada a partir da ação do usuário. Enquanto o usuário não tomar aquela atitude, a minha função vai ficar latente, aguardando que o usuário tome aquela atitude e execute aquele evento. Tranquilo? Terminei de implementar tudo, tanto interface gráfica quanto o que vai ser feito quando ele interagir com os meus widgets. Eu tenho que implementar ações que serão executadas, que eu já disse para vocês, de acordo com as ações do usuário, que justamente são os meus eventos. Ok? Chega de lero-lero, né? Vamos aprender a como cumprir cada uma dessas etapas do meu protocolo. Ok? Então vamos lá na prática. Primeiro, vamos aprender como importar a classe tkinter, o módulo tkinter, e a partir da importação, como cumprir a etapa número 2 também, que é criar a janela principal. Porque sem a janela principal, eu não posso trabalhar com os meus widgets. Vou mostrar um códigozinho e vou explicar cada uma das instruções. Nesse primeiro exemplo, eu vou importar o tkinter, criar uma janela e permitir que o meu programa rode infinitamente enquanto o usuário não fechar a janela. Ok? Então vamos lá. Para cumprir as duas primeiras etapas, eu implementei as seguintes instruções. Primeira etapa do meu protocolo é importar a classe, o módulo tkinter. Foi o que eu fiz aqui na primeira instrução. Sempre quando eu quiser utilizar código de terceiros, de scripts externos e outros scripts que eu tenha desenvolvido, vocês se lembram nas aulas anteriores que eu usava from, o nome do arquivo, e importo uma determinada função. Como o módulo tkinter é um módulo padrão da linguagem, que já vem instalado pelo interpretador, e que o interpretador já reconhece como script que vai ser utilizado em outros scripts, você não tem necessidade de utilizar o comando from. Você pode ir direto para o comando import. Seguido do import, eu vou digitar o módulo tkinter, o nome do módulo tkinter. Lembre-se que o pacto é acessível ao contexto. Eu tenho que digitar as instruções do jeito que está sendo apresentado no slide. Senão não irá funcionar. Ok? Como é que o Python reconhece a localização desse script? Ele sabe que, de novo, é um script que já está automaticamente pelo interpretador, na instalação do interpretador. Na segunda etapa, tudo aquilo que for componente de interface gráfica, eu vou ter que criar uma variável. Então, a minha janela vai ser um componente de interface gráfica, eu vou precisar criar uma variável. Todos os widgets que vão ser adicionados nessa interface gráfica também deverão ser representados por variáveis. Então, primeira etapa, criar uma janela. Eu vou ter que criar uma janela, eu vou ter que criar uma variável que representa aquela janela. Meu programa vai ter 5 janelas, cada janela vai ter que ter sua variável. Janela 1, janela 2. Eu poderia ter dado qualquer nome para esse item de interface gráfica, ok? Eu poderia ter chamado José aqui, mas se eu estou criando uma janela, e o nome da variável tem que deixar claro aquilo que está sendo criado naquele momento, ou a funcionalidade daquele item no meu programa, eu chamei essa variável de janela, até para ficar mais fácil de ler meu código e entender o que é que eu estou fazendo nessa etapa. Mas não basta criar uma janela, eu tenho que dizer
Para o Python, aqui, ó, essa variável vai representar uma janela dentro do meu código. Todo recurso de interface gráfica a ser implementada pelo meu script é fornecido por que módulo? Pelo módulo tkinter. Então, eu digo, Python, eu quero criar uma janela. Essa janela vai ser criada a partir do módulo tkinter. Eu digito tkinter, ponto. A partir do momento que eu digito ponto, o Python vai me fornecer todas as funções existentes no módulo tkinter. Como, por exemplo, criar uma janela. Sempre, quando eu quiser criar uma janela, a partir do módulo tkinter, e atribuir e fazer com que uma variável represente essa janela, eu vou usar a função tk. Esse T é maiúsculo mesmo, certo? tk, né? tkinter, certo? Isso aqui é uma função sem parâmetros, por isso que eu digitei a função sem nada dentro. Eu abro e fecho parênteses. Essa função me permite criar uma janela. Essa função é associada ao script tkinter. E eu digo que tudo aquilo que for representar essa janela vai ser associada à variável que eu chamei de janela. Se eu quiser aumentar a janela, eu tenho que acessar a variável janela a partir de agora. Tudo aquilo que eu for adicionar à janela, eu tenho que utilizar a variável janela. Então, daqui para baixo, acabou tk, acabou tkinter, tudo aquilo que for passível de ser manipulado na janela, eu vou utilizar a variável. Ok? A partir do momento que eu criei a janela, eu preciso deixar essa janela disponível para o usuário enquanto ela estiver aberta. O que é que acontece com o Python normalmente? Eu executo, aperto F5, seu programa executa e aí para, né? Se fosse seguir essa lógica, você teria criado a janela, o programa teria encerrado, a tua janela só iria piscar. Porque o programa não encerrou, então encerrou, fecha a janela. Você precisa dizer para o Python que, beleza, o programa terminou, continue executando enquanto o usuário quiser executá-la. Isso significa o quê? Enquanto a janela estiver ativa, não encerre o programa. É isso que eu estou dizendo no último comando. Olha, deixa essa janela ativa, entre aspas, para sempre. Isso significa o main loop, que é o quê? Loop principal. Enquanto o cara não fechar a janela principal, deixa o programa em execução. Esse comando vai permitir que sua janela fique ativa. Que ela só seja encerrada, que o programa só encerre quando o cara clicar no X. E aí seu programa vai ser encerrado. Implementando aqui na prática, vamos lá. Import tkinter. Primeira etapa do protocolo, fazer com que o script seja, que o tkinter esteja disponível na sua aplicação também. Agora eu vou criar uma janela. Tudo é representado por variável, então eu vou criar uma janela, podia ser qualquer nome, e janela vai acessar o script tkinter e vai criar uma janela. Esse tk é criação da janela principal da minha aplicação. Ok? E logo em seguida eu quero exibir essa janela na tela e tornar ela disponível enquanto o meu aplicativo estiver rodando. Então aqui, pega essa janela. A partir do momento que eu coloco o ponto, todo o código associado à janela que foi criado nesse script está disponível a partir da variável. Como, por exemplo, a função main loop. Esse main loop roda enquanto o cara não clicar no X. Salvei. Quando eu for executar, olha aqui minha janelinha. Por enquanto não tem nada dentro, porque eu estou respeitando aquele protocolo. Primeiro eu crio o tabuleiro, para depois criar as peças, onde eu posso pegar essas peças e montar meu quebra-cabeça. E a lógica é essa mesmo. Eu vou pegando cada peça de quebra-cabeça para no final eu montar a minha interface gráfica. Pode ser um formulário, pode ser um joguinho, pode ser a exibição de uma imagem. Eu posso fazer muitas das coisas que vocês verem nos aplicativos que vocês usam no dia a dia aqui na interface gráfica. Okay? Então a primeira etapa aqui foi cumprida. Criar a janela principal. O próximo objetivo é o quê? Criar os widgets. E ir adicionando cada widget aqui no meu, entre aspas, tabuleiro. Mas notem que toda janelinha tem um título, não é verdade? Como é que eu posso inserir um título? A janela também abriu pequenininha, né? Como eu posso tornar ela maior? A gente vai ver daqui a pouco.
Ok. Eu tenho um trabalho danado para fazer esse programa. Eu quero que na barra de título da minha janela apareça o meu nome nessa bagaça. Eu quero que mostre desenvolvido por Thiago Maia. Quando o cara abrir, pois Thiago Maia, porra. Certo? Tem como mudar o título da sua janelinha? Tem. Como é que eu mudo o título da minha janela? Se eu tenho que fazer uma configuração de janela, eu tenho que utilizar o widget que representa aquele módulo no meu código. Eu criei uma variável chamada janela, não é verdade? Toda a configuração a ser feita na janela vai ser feita em cima de quem? Da variável janela. Então, eu só vou precisar incluir uma linhazinha de código naquilo que vocês fizeram até agora. Eu vou mostrar um exemplo de código no próximo slide. Como aqui, ó. Primeira linha de código. Eu não fiz nada demais diferente do exemplo anterior, porque eu tenho que respeitar aquele protocolo. Primeiro item do meu protocolo, importar o tkinter. Checado. Segundo, criar a janela principal. Estou notando que é mais importante entender o protocolo do que decorar código. Porque se você entende o protocolo, eu tenho que criar uma janela, tem essa função. Eu tenho que criar um widget, tem essa outra função. Então, é mais importante entender o protocolo do que decorar código. Ok? Praticando, vocês acabam fixando. Segunda etapa do protocolo, criar a janela principal. Aí eu repeti, criei uma variável que representa a janela, acessei o script tkinter, lá dentro acessei a função tkinter, que me permite criar a janela, função tk com T maiúsculo. A partir de agora, tudo que for feito na janela vai ter que ser utilizada a variável janela. Antes de exibir ela na tela, eu posso exibir a janela da tela a partir da função main-loop. Antes de exibir, não adianta exibir e depois tentar alterá-la, certo? Porque já está sendo exibida, toda a configuração a ser feita em um widget deverá ser feito antes de ser exibido. Então, antes de ser exibido, eu acessei a janela. A partir de agora, a variável representa a janela, então eu digitei janela, ponto, para ter acesso a todas as funções de configuração de janela. Para poder mudar o título de uma janela, eu vou utilizar a função title. Essa função title, que é título em inglês, possui um parâmetro string, que representa o quê? O texto a ser exibido lá na minha janela. Aqui no exemplo, sempre quando a janela principal for aberta, vai ser exibido a mensagem bem-vindo ao meu programa. Configurei a janela, disse como ela deveria ser exibida, aí sim eu exibo ela, que é a função, o objetivo do menu. Exibir e tornar ela disponível enquanto o usuário desejar. Voltando aqui para o meu código, toda a configuração vai ter que ser feita antes do main loop. Então vou acessar a janela, vou colocar um título e vou exibir aqui desenvolvido por Thiago Maia, certo? Ok? Salvei. Executei. Tá aqui, ó. Vou dar uma esticada para vocês verem. Desenvolvido por Thiago Maia aqui em cima. Vocês notaram que a janela estava pequena demais para o que eu queria fazer. Queria exibir um título maior que a janela principal. Aí vocês podem questionar, professor, eu posso definir um tamanho padrão de janela, desrespeitando o padrão do Python? Eu posso dizer, por exemplo, que a janela vai ser exibida no tamanho 800 por 600? Pode, você pode brincar com essa janela do jeito que vocês quiserem. E vai ser o objetivo da próxima atividade. Fazer com que essa janela abra num tamanho que me permita colocar o widget se fique melhor, com a melhor visualização do seu conteúdo. Beleza. Eu quero fazer com que minha janela tenha um tamanho inicial padrão. Por exemplo, 800 por 600. Como eu posso definir um tamanho padrão na minha janela? Vamos dar uma olhada nesse códigozinho aqui que eu estou disponibilizando aqui nos slides. Certo? Mesma coisa. Respeitar o protocolo que eu defini para vocês. Primeira etapa, importar a classe tkinter, o módulo tkinter. Logo em seguida, criar minha janela principal. Então, janela igual a tkinter.tk. Respeitando o que vocês fizeram até agora. Eu defini um título de novo, mas esse título é muito grande para resolução padrão de janela da minha
tela principal. Então, sempre quando eu quiser alterar o tamanho de uma janela, eu vou utilizar a função geometry, que é alterar a geometria, entre aspas, da minha janela. A largura e a altura vai ser definida por um padrão a partir de um string, onde sempre eu vou digitar um valor numérico que representa a largura e outro valor numérico que representa a altura, separando a largura e a altura com um x. Então, por exemplo, antes de exibir a janela, eu estou dizendo que ela vai ter que ser exibida com tamanho 800 por 600. Se eu quisesse mudar para 640 por 480, 640 por 480, 640x, esse x é minúsculo mesmo, certo, pessoal? Alterei a geometria dela, eu exibo. Se eu for implementar isso aqui, minha janela vai ser exibida com a resolução 800 por 600. Então você pode definir o título da janela e o tamanho da janela. Você pode formatar a janela, você pode criar e manipular ela de forma customizada. Certo? Massa! Agora eu quero trabalhar com essa janela oca. Eu quero pegar o tabuleiro e começar a colocar peças. Todo componente de interface gráfica, como eu disse no início da aula, para quem chegou atrasado, é chamado de widget. Um campo de texto é um widget, um botão é um widget, um menu é um widget, uma figura é um widget. Beleza. Como eu posso colocar coisa aí dentro? Como é que eu posso colocar componente de interface gráfica? Vamos aprender com um exemplo inicial. Por quê? Porque o que eu fizer para esse exemplo vai ser muito parecido com qualquer componente de interface gráfica também. É um processo repetitivo. Por isso, novamente, que é importante vocês compreenderem o protocolo. Então, vamos lá. O primeiro componente de interface gráfica que a gente vai aprender é um rótulo. Um rótulo é muito importante, porque é uma maneira que eu tenho de conversar com o usuário a partir de uma janela. Colocar mensagens, dizer o que vai ter que ser digitado. Seria o nosso print utilizando interface gráfica. Então, como é que eu posso exibir mensagens textuais utilizando uma janela e utilizando o módulo tkinter? Aqui está todo o meu protocolo, todo não, né? Meu protocolo parcial, seguindo aquelas etapas do primeiro slide. Primeiro, importar o tkinter. Não vou entrar em maiores detalhes, que isso já foi falado nessa aula. Quem perdeu, vê o vídeo depois. Depois, eu criei a janela principal a partir do módulo tkinter função tk. Logo em seguida, eu criei um título. Então, nota que eu estou continuando, né? Você não precisa criar um script novo. Pega o script adicional e só inclui uma instrução a ser um script total. Então, aqui, ó, se eu criei uma janela, eu tenho que criar uma variável que representa a janela. Se eu vou criar um rótulo que será adicionado à minha janela, eu tenho que criar uma variável para ela também. De novo, eu posso dar qualquer nome, mas eu chamei o rótulo de rótulo. Cuidado para não colocar acento na variável. Eu posso ter caracteres especiais, apesar de que rótulo tem acento. Então, suprimo o acento. Vocês poderiam ter chamado de label, de texto, de mensagem. Qualquer nome, certo? Rótulo vai acessar o módulo tkinter. E o módulo tkinter possui uma função implementada lá dentro chamada label, que é justamente rótulo em inglês. O label possui no mínimo aí 2 parâmetros, onde eu posso configurar como o rótulo irá funcionar. Okay? No primeiro parâmetro, eu digo que janela tu queres colocar esse rótulo. Porque eu posso ter um programa com 10 janelas. Ah, eu tenho rótulo. Bota a janela. Qual, meu amigo? Toda janela é representada por uma variável. Então aqui no código eu não criei uma janela chamada janela. Então no primeiro parâmetro da função label, eu vou inserir o nome da variável que representa a janela que irá receber esse rótulo. Como eu só tenho uma janela, e eu chamei essa janela de janela, no primeiro parâmetro eu digitei o nome da variável janela. Beleza até aí? Ok? Vírgula. No segundo parâmetro, eu uso o comando text é igual. Eu estou dizendo o quê? Todo rótulo tem um texto, não é verdade? Qual vai ser o texto a ser exibido nesse rótulo? Entre aspas, eu vou digitar, o texto vai ser exibido nesse rótulo que vai ser adicionado a essa janela. Ok?
Como, por exemplo, aqui, o texto a ser exibido no rótulo vai ser olá. É assim que está padronizada a função, é assim que tem que ser implementado. Ok? Beleza. Mas isso aqui, essa primeira instrução do meu código só cria o rótulo. E diz para o Python que janela vai ser adicionada. Mas eu ainda não adicionei o widget à minha janela. Eu só criei e o Python está aguardando um momento de colocar aquele widget na janela indicada no primeiro parâmetro. Isso eu fiz na segunda linha em vermelho. Eu disse, pegue o rótulo criado e pack. Aí sim, com o comando pack eu estou colocando o widget criado na minha janela. Sempre quando você for criar um widget, independente se for um rótulo, independente se for um botão, independente se for uma caixa de texto, sempre quando você criar um widget, para você adicionar ele na janela, você sempre vai digitar o nome do widget seguido da função pack. Sempre. Sem o pack, por mais que você crie o widget, ele não vai ser adicionado na interface gráfica, na janela principal. Depois que eu criei todos os componentes e terminei de costurar a minha janela, eu exibo ela e torno ela disponível enquanto o usuário não encerrar a janela. Se eu fizer tudo aquilo que está disponível aqui no meu slide, vocês vão ter um resultado parecido com esse daqui. Aqui ele pareceu bem pequenininho, porque nesse exemplo eu não alterei a geometria da minha janela. Isso significa que ele vai esticando conforme eu vou adicionando coisas lá dentro. Então ele adquire o tamanho dos widgets adicionados. Por padrão, pelo menos para essa versão do T-Quinta que eu estou utilizando, por padrão, todo widget adicionado vai ser inserido no centro da janela, um embaixo do outro. Então, se eu for colocar outro rótulo aqui nesse código, esse novo rótulo vai ser inserido automaticamente embaixo do primeiro widget adicionado, centralizado também. Querem ver? Então vamos lá, voltando aqui para o script. Então eu tenho aqui, ó, o meu código atual. Eu quero colocar um widget, dois widgets, e vão ser dois rótulos. Então vamos lá. Todo widget é representado por uma variável. Eu vou criar dois rótulos. Rótulo 1 e rótulo 2. Rótulo 1 vai ser um rótulo, mas esse código foi implementado em qual módulo? T-Quinter. T-Quinter me permite criar um label, que é um rótulo. E aqui eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro é, esse rótulo vai pertencer a qual janela? A janela é representada pela variável janela, vírgula. Se no parâmetro eu tenho que criar o texto desse rótulo, que é implementado a partir do comando text. E entre aspas eu vou digitar o conteúdo do rótulo, como por exemplo, esporte. Criada a janela, eu tenho que grudar ela na janela, né? Então eu vou acessar o rótulo 1 e utilizar a função pack. Criei e coloquei na janela. O próximo rótulo, ou o próximo widget, eu vou seguir a mesma sintaxe. Rótulo 2 vai acessar o script T-Quinter, especificamente a função label. Esse label também vai ser adicionado à janela com outro texto, como por exemplo, campeão de 87, certo? E também vou colocar esse rótulo na janela. Então, para cada widget, um novo pack. Ah, você tem que fazer de novo? Tem que fazer de novo. É como montar um jogo de quebra-cabeça mesmo. Peguei pack, certo? Depois eu exibo a janela. Se eu for executar aqui, ó. Olha aí, ó. Esporte, campeão de 87. Está aqui no cantinho. O novo widget foi exibido na parte inferior. A gente vai ver que eu poderia ter tornado o fundo da janela preto, com o primeiro texto vermelho, o segundo amarelo,
a fonte piscando, a bandeira do esporte tremulando, dá para fazer tudo isso, certo? Eu também posso criar campos de texto, que é um campo com uma única linha, na qual o usuário vai poder digitar uma informação a ser recebida e processada pela sua aplicação. Isto é, como eu posso implementar o meu input, que permitia que o cara digitasse dados a partir do terminal, a partir do console, a partir daquela tela sem graça que a gente manipulava até hoje e executava nossas aplicações em Python. Está aqui outro exemplo, que eu crio um rótulo, onde no rótulo eu posso dizer o que o usuário vai digitar e o campo vai estar disponível para o cara digitar alguma informação, certo? Seguindo o protocolo. Primeiro, importo a classe Tkinter, o módulo Tkinter. Segundo, eu crio uma janela e essa janela vai ser representada por uma variável. Dentro dessa janela, eu posso fazer qualquer coisa, como, primeiro, definir um título para ele. Bem-vindo ao meu programa. Logo em seguida, um campo texto por si só não diz ao usuário que ele tem que digitar. Então, antes de criar o campo de texto, eu vou criar um rótulo. Foi o que eu fiz aqui logo em seguida. Eu criei uma variável rótulo. Rótulo vai acessar a função level do módulo Tkinter. Esse rótulo vai ser adicionado à janela com texto. Digite seu nome. Vai permitir o cara, dentro desse campo texto, eu vou ter que digitar meu nome. Okay? Logo em seguida, criado o rótulo, eu coloco ela na janela. Rótulo.pack. Agora, embaixo desse campo, desse rótulo, eu vou criar um campo que vai permitir ao usuário digitar o nome dele. Foi o que eu fiz logo em seguida. Eu criei um campo chamado nome. Nome também vai utilizar código do módulo Tkinter, mas para criar um campo texto, eu vou usar outra função do módulo Tkinter chamado entry, com E maiúsculo e com Y. É como se fosse entrada, vamos dizer assim. Ok? Entre aspas, eu só vou precisar colocar um parâmetro, que é justamente aonde esse campo texto vai ser inserido. Qual janela. E aqui, de novo, eu indiquei a variável janela, dizendo que esse campo vai ter que ser adicionado na janela chamada por janela. Mas isso aqui só cria o campo. Para eu poder colocar esse campo criado, eu tenho que utilizar o comando, a função pack. Então, crio um rótulo pack. Criei um campo que eu chamei de nome pack. O main loop serve para tornar a janela ativa e executável enquanto o programa estiver em funcionamento. Se eu implementar do jeito que está aqui no slide, eu vou ter um resultado parecido com esse aqui, onde o cara vai poder digitar qualquer coisa dentro deste campo de uma única linha. Beleza? Seria interessante que eu pudesse fazer alguma coisa com esse nome que ele digitou, certo? A gente vai aprender daqui a pouco que, a partir de um evento, eu posso prever algum processamento realizado dentro da minha janela principal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Okay? E se eu quiser colocar um botão, por exemplo, o cara digitou o nome dele, quando o cara clicar no botão, eu posso receber uma mensagem: bem-vindo, fulano. Eu tenho que colocar algum widget que possa desencadear um evento. Normalmente é utilizado botões para isso. A partir do botão, eu posso indicar alguma ação a ser realizada no clique em cima desse widget, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouco. Primeiro vamos aprender a como criar o botão, como colocar o botão na tela. Depois vai aprender a como fazer com que o botão funcione de acordo com as minhas ações. Beleza? Isso é um evento. Então, vamos lá. Respeitando o protocolo. Primeiro importo o Tkinter, depois eu crio uma janela e crio uma variável que representa a janela. Logo em seguida aqui eu criei um título. Não é obrigado a criar o título, certo? Eu estou aqui mostrando um exemplo de formatação, certo? Criei um rótulo, onde eu pedi para o cara digitar o nome. Está igualzinho que vocês fizeram até o momento. Coloquei o rótulo na tela, rótulo.pack. Criei um campo de texto. Para eu criar um campo de texto, eu uso a função entry do script Tkinter e criei uma variável chamada nome. Peguei o nome e pack também. Para criar um botão, note que não tem complicação. É a mesma metodologia, só muda o nome da função e os parâmetros.
Então aqui eu criei uma variável que eu chamei de botão. Eu poderia ter dado o nome que eu quisesse. Vou chamar de botão sem acento. Botão vai receber a saída de uma função que foi implementada no tkinter. E essa função é a função button. Lembre-se que B maiúsculo, 2 T's. Ok? Essa função possui 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, na maioria das vezes, indica qual janela vai ser adicionado esse widget. O segundo parâmetro me diz qual vai ser o texto a ser exibido no botãozinho, que também é o comando text, utilizado, por exemplo, no rótulo, no label. Aqui eu disse que o texto a ser exibido no botão vai ser enviar. Vocês poderiam ter dito aí cadastrar, logar, exibir, calcular. Aí vocês podem customizar do jeito que vocês quiserem. Mas é importante, após a criação do botão, executar a função PEC para que esse botão possa ser adicionado à janelinha e logo em seguida fazer com que a janela esteja disponível e executável enquanto o usuário desejar. Se eu for implementar o código do jeito que está aqui, eu vou ter um resultado parecido com isso aqui que está sendo exibido no slide. Notem que é mais repetição do que estudar uma teoria associada. Notem que eu falei muito pouco de teoria e muito de prática, muito de implementação. Porque o que o programador tem que entender nessa altura do campeonato, com as competências e habilidades que vocês adquiriram, é respeitar um protocolo. Que protocolo é esse? Aquele que foi apresentado no primeiro slide, eu estou tendo que respeitar em cada um dos exemplos. Por mais que minha janela tenha 1000 widgets, 3 widgets ou nenhum widget, eu vou seguir um fluxo similar. Eu tenho um botão, né? Mas esse botão só vai funcionar quando eu implementar um evento. Como eu já disse no início da aula, um evento é uma função que você implementa. E essa função vai ser executada quando for desencadeado um evento. Quando o usuário tomar alguma atitude, clicar no botão, digitar no campo de texto, reduzir uma janela, errar uma senha. Tudo isso, toda ação do usuário, é passível de ser representada e prevista a partir de uma função. Então, eventos são funções a serem executadas de acordo com as ações do usuário na minha interface gráfica. Beleza? Como é que eu posso implementar um evento? Primeiro, vamos ver um exemplo curto, só para vocês verem como eu posso implementar um evento e como esse evento é desencadeado, para daqui a pouco a gente atualizar esse script que vocês estão trabalhando até o momento, que permite o cara digitar um nome e clicar no botão, certo? Então, crie um novo script e implemente esse código aqui que está sendo demonstrado no slide, certo? Cumprindo o protocolo. Estou sendo bastante repetitivo, mas também para permitir que vocês fixem o protocolo e a sintaxe associada. Nesse segundo programinha, eu importei o tkinter, criei uma janela principal. Logo em seguida, o que foi que eu criei aqui, pessoal? Uma função. Toda função é iniciada a partir da palavra reservada def. Eu criei uma função def e chamei de clickou. Eu poderia ter dado um nome qualquer para essa função, mas eu dei um nome para essa função que deixa clara a sua funcionalidade. Quando o cara clicar no botão, essa função, silêncio pessoal, essa função será executada. Eu poderia ter criado uma função com parâmetro, mas para poder facilitar a minha vida nesse exemplo, eu não coloquei parâmetros. Okay? O que precisar ser executado, os dados que vão ser utilizados, vão ser passíveis de ser acessados pela função, independente de parâmetro. Okay? Quando essa função for executada, um evento será disparado. Quando esse evento for disparado, tudo aquilo que estiver dentro dessa função será executado. Quando essa função for executada, eu simplesmente vou exibir uma mensagem lá no meu console. O usuário clicou no botão. Só para mostrar para vocês que, a partir de agora, vocês conseguem tomar atitudes de acordo com a ação do usuário. Mas eu só implementei o evento. Eu só implementei o que será feito. A próxima etapa é associar esse evento a um widget. Qual vai ser o widget que vai disparar esse evento? Nesse exemplo, vai ser o meu botão. Aí vem a dúvida. Como é que eu posso associar um evento a um widget? Está destacado em vermelho aqui no meu slide. Eu
criei meu botão, assim como eu criei o botão no exemplo anterior. A diferença aqui é que a função button, na função button, foi criado um terceiro parâmetro, onde a partir desse terceiro parâmetro, eu posso estabelecer um evento. Então aqui, ó, eu criei um botão, o botão recebe, a partir do script tkinter, o acesso à função button. Esse botão vai ser inserido na janela que eu chamei de janela. O texto que vai ser exibido no botão vai ser o texto enviar, vírgula, que eu vou colocar um novo parâmetro. Esse parâmetro é o parâmetro comando, que é o command em inglês. Comando vai receber o quê? O nome da função que será executada quando o cara interagir com esse botão. Comando é igual ao nome da função que vai ser executada quando o evento for encadeado. Então aqui, ó, quando o cara clicar nesse botão, execute o comando clicou, que é justamente o nome que eu criei para minha função. Sempre quando o cara interagir com esse botão, automaticamente essa função vai ser executada. Então automaticamente o Python vem para cá, executa o que está dentro da função. Quando ele terminar de executar o que está dentro da função, ele volta para cá e continua a execução. Criado o botão e associado um evento de função, eu pack. Eu coloco esse botão na janela indicada no parâmetro e eu torno ela disponível enquanto ela estiver em execução. Nesse exemplo aqui, eu estou mostrando uma janela padrão do tkinter, onde ele possui um ícone de info, né? Informação, onde do lado desse ícone eu mostro uma determinada mensagem. Como é que eu posso ter o mesmo efeito daqui no slide? Eu preciso saber qual função tkinter me permite criar uma janela de diálogo. A alteração que a gente vai fazer nesse programa é, ao invés de exibir a mensagem no console, eu vou exibir a mensagem em uma janela de diálogo, ok? Então, atualizando o exemplo, note que, fora o evento, eu não mudei nada. Eu estou respeitando o protocolo. Importei o tkinter, criei uma janela, criei a minha função, o meu evento. Note que eu alterei o código, certo? Dentro do meu código, da minha função, eu acessei o tkinter e a partir do tkinter eu acessei a função MessageBox, que é justamente caixas de mensagem. O Python me permite acessar várias caixas de mensagens. Eu posso exibir uma mensagem de erro, eu posso exibir uma mensagem de informação, eu posso exibir uma janela de warning. Tem vários tipos de janela. Para esse exemplo, eu quero exibir uma janela de diálogo informativa, com aquele ícone azul com o i. Para exibir uma janelinha com aquelas características, eu vou usar a função showInfo. A partir do showInfo, eu posso exibir uma informação, a partir da janela de diálogo. Essa função possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro indica o texto que vai ser exibido no título da janela. Aqui nesse exemplo eu disse que vai ser exibida o título mensagem, vírgula. Logo em seguida eu digito a mensagem que vai ser exibida na janela. E nesse caso, o texto a ser exibido na janela vai ser clicou. Professor, você acabou de dizer que todo widget precisa ser representado por uma variável. Isso aqui é uma exceção à regra. Que a partir do momento que você executa a função showInfo, automaticamente a janela vai ser exibida. Eu sequer preciso do comando pack. É o que a gente chama de função estática. É uma função que não depende de variável. Eu não preciso criar uma entidade representadora daquele widget. O fato da função existir já é suficiente para que aquele widget seja exibido. Então, a partir da função estática showInfo, quando esse comando for executado, automaticamente a minha janela de diálogo de informação será exibida. Eu tive que utilizar o MessageBox antes, porque eu preciso dizer para o Python que eu vou trabalhar com a janela de diálogo, mas no pacote MessageBox eu tenho várias janelas. Então, antes de exibir a janela,
eu tenho que dizer qual janela eu quero. É um aviso? É uma informação? É um erro? É uma advertência? Cada janela eu vou ter uma função específica. Pesquisem na internet quais são as outras funções existentes para outras janelas. E aqui não mudou. Continuou o comando clicou, quando o cara clicar no botão, agora sim eu vou ter esse efeito aqui que eu mostrei para vocês na janela. Agora sim, é um programa só com interface gráfica. No outro era meio capenga, né? Era uma janela que voltava para o console. Agora tudo é interface gráfica. Mostrei para você no exemplo anterior que eu também posso interagir janela com console. O programa não precisa rodar simplesmente na tela. Eu posso interagir com os dois modos. Beleza. Mas vamos supor que eu queira voltar para aquele exemplo anterior. Certo? Se lembram que eu pedi para o cara digitar o nome dele. Eu quero agora acessar um widget, pegar a informação que ele digitou lá dentro e fazer alguma coisa com ela. Porque no exemplo anterior, eu criei um texto a ser exibido. Mas agora eu quero que o usuário possa interagir com a janela e eu possa exibir uma mensagem de acordo com as informações do usuário. Eu vou fazer agora com que botão converse com a caixa de texto. Vou mostrar para vocês que vocês podem interagir um widget com o outro. Como? Também a partir de evento. E a partir de uma funçãozinha específica que está destacada aqui no slide. Nós vamos no Jack, né? Vamos por parte, vamos analisar linha por linha. Import tkinter, importei o tkinter, criei uma janela. Dentro dessa janela eu adicionei o rótulo. Dentro da janela eu também criei um nome. E nesse exemplo eu tenho um erro. O erro está aqui, certo? Se eu defino uma variável toda minúscula, eu tenho que respeitar a mesma grafia. Então o erro aqui é, eu digitei o N maiúsculo. Vamos até corrigir aqui. Então aqui, ó, criei a janela, criei o rótulo e coloquei lá dentro, criei o campo e coloquei lá dentro. Se o cara clicar, se o cara clicar tem que ser implementado por uma função. Criei a função aqui def, clicou, e quando o cara clicar no botão, eu vou exibir uma mensagem e vou concatenar, né, adicionar essa mensagem a tudo aquilo que ele digitar no campo nome. Como é que eu posso pegar um conteúdo digitado dentro de um campo texto? Primeiro eu tenho que acessar o campo, concorda comigo? O campo vai ser representado pelo nome da variável. Eu chamei o campo de nome, então aqui eu primeiro acesso o campo. Ponto. Dentro do campo eu quero obter o que foi digitado. Para eu obter uma informação dentro de um widget, eu vou usar a função get. Que é o quê? Obtenha, pegue. Então, pegue tudo aquilo que está dentro do campo nome. Se o cara digitou Tiago, eu vou acessar o campo nome, vou pegar o que ele digitou lá dentro e vou adicionar a mensagem. Então, eu vou exibir bem-vindo, seguido daquilo que ele digitou dentro do campo. Mas essa função só deve ser executada quando o cara clicar no botão, né? Então, aqui, ó, eu coloquei o botão, disse que ele vai ser adicionado na janela, que vai ter o texto enviar, e quando o cara clicar, eu vou executar, clicou. Se eu executar tudo, e adiciono o botão na tela, e deixa ele disponível enquanto o programa estiver em execução. Quando o cara executar o aplicativo, vocês podem digitar o nome de vocês no campo, clicar no botãozinho, e vai ser exibida a mensagem para vocês aí. Aliás, exibido numa janela não, né? Nesse caso aqui, vai ser exibido numa janela de diálogo, ou vai ser exibido no console? Porque eu estou usando print. Vocês em casa, para poder treinar, vocês vão poder adaptar esse código utilizando uma janela de diálogo. Tentem trabalhar com outras janelas de diálogo que não seja o show info. Pesquisem na internet. A gente aprende a trabalhar com interface gráfica e brincando. Professor, eu posso implementar essa função onde eu quiser, né? Mas eu tenho que checar o que aquela função está utilizando. Pergunto para vocês, se eu tivesse implementado essa função aqui em cima, sintaticamente estaria correto. Mas meu programa executaria um erro. Por quê? Se eu tivesse implementado esse def aqui em cima. Porque ele está utilizando um campo nome.
Como é que eu vou utilizar o campo nome se aqui em cima eu nem criei o campo ainda? É importante eu atentar para isso. Se eu estou utilizando algum campo da minha tela, antes eu tenho que criar um campo, não é verdade? Eu só posso ter acesso ao campo nome se antes o campo nome já tiver sido implementado. Então, primeiro, dica. O primeiro lugar que você vai implementar essa função é em cima do widget que vai utilizar. Depois você vai checar. Ele está utilizando outro widget? Tá. Eu estou implementando ele depois do widget que ele está utilizando? Tá, beleza. Se ele não tiver, coloca depois daquele widget que ele estiver dependendo, que é o caso aqui do exemplo. Está entendendo? Ok? A partir disso aqui, eu posso adaptar para qualquer realidade. Tipo, pegar o login e a senha do cara e checar se o cara digitou o login e a senha com sucesso. Pegar dois números e calcular a soma. Tudo isso ele vai fazer na prática.